A ausência do atacante Pedro na lista de relacionados do Flamengo para o confronto contra o São Paulo neste fim de semana acendeu um alerta no mercado da bola e intensificou os rumores de uma possível transferência do jogador para o Palmeiras. Sob o comando de Felipe Luiz, que substituiu o Tite interinamente após a eliminação na Libertadores, a decisão de deixar Pedro fora da partida gerou estranheza e levantou questionamentos sobre o futuro do camisa 9 no clube carioca. Nos bastidores, informações apontam que a diretoria rubro-negra já estaria disposta a ouvir propostas pelo atleta, que recentemente demonstrou incômodo com sua situação no elenco. Pedro vive um momento de oscilação no Flamengo. Apesar de ser um dos principais goleadores do time nas últimas temporadas e ter conquistado títulos importantes como Libertadores e Copa do Brasil, o atacante viu sua participação ser reduzida em partidas decisivas. Discurso do técnico Felipe Luiz, que expôs toda a situação com Pedro, o empresário do jogador garantiu que vai para o mercado buscar uma proposta para tirar o jogador do Flamengo. Muita gente já falando da Leila Pereira, levá-lo para o Palmeiras. Eu vou tranquilo, só que assim, tem sempre aquele lance, né? Tem o lado A, lado B e a verdade, né? Mas a gente que vê de fora, o Flamengo já vacilou muito com o Pedro, né? Tiraram ele de uma Olimpíadas, né? Gratuitamente. Quando ele era reserva, ele e o Palmeiras teve interesse, simplesmente não quiseram negociar. E ele nunca foi, né? Unanimidade lá, tinha disputa com o Gabigol, agora não tem mais o Gabigol também, não é? Enfim, né? E aí fica aquele negócio, pô, baita jogador, mas será que tá virando um jogador problema ou se é só momentâneo isso? Cara, pelo menos o que aparenta aí é que não é lesão, né? Porque muita gente falou, será que o cara tá, abre aspas, bichado, como a boleirada costuma dizer? Será que ele tá bichado? Será que ele tem algum problema físico? Pelo que aparenta, deve ser alguma coisa dele não ver mais perspectiva no Flamengo. E aí eu vou falar pra você, acho que ele já fez os 8, 7 jogos no Brasileirão, né? E os números dele ainda são bons no Brasileirão. Se não me engano, são 8 jogos e 4 gols. Se o Palmeiras tivesse a perspectiva, o Pedro, a partir do momento que ele fala, não vou ficar no Flamengo, a partir do momento que se dá essa oportunidade, seria uma baita oportunidade de mercado. Se ele voltar a treinar, ele é fácil titular nesse time do Flamengo, fácil. É que o pessoal reclama muito dele a respeito de não subir e marcar pressão. Uma coisa muito comum hoje nos 9s, né, do futebol mundial. Aí você vê o próprio Harry Kane lá no jogo contra o Flamengo, ele foi marcar pressão e falaram, o Pedro não faz isso. Só que ainda para nível brasileiro, ainda para o nosso cardápio, para o nosso menu, ele é um cara que funciona muito bem, né, bicho? Ele é um cara que consegue performar absurdamente. Então, penso eu, se tivesse a oportunidade, tudo bem, o elenco do Palmeiras já está fechado, você tem Flaco Lopes, você tem Vitor Roque, você tem Sousa chegando agora, Paulinho machucado, você tem basicamente ali um elenco fechado. Mas se tivesse a oportunidade de mercado para contratar um cara desse nível por um preço mais baixo, para futebol brasileiro, ele é excelente, cara. Ele funciona muito bem. Dificilmente, seria uma negociação difícil. Acho que ele vai voltar a treinar, deve virar titular aí no Flamengo. Mas que o Felipe Luiz, para mim, se ele não chutou o Pedro aí, ele empurrou, tá? Ele fez assim, ó. Ele fez assim, ó. Com as duas mãos pro Pedro, assim, ó, pra fora do Flamengo. Foi bem pra fora mesmo. Então, essa foi uma declaração forte, né? E assim, tá certo. É um cara que tá certo. Foi uma declaração, por que não dizer histórica? Porque ele defendeu os interesses do clube acima de qualquer coisa. Demonstra um pouco, mostra muito do Pedro, mas de questão de qualidade de jogador, indiscutível, ele joga muito. O Pedro não tem esse lance de marcar pressão, igual o pessoal falou do Kane, só que aquele lance que todo mundo falou do Kane, de dominar uma bola, nem olhar pro gol e fazer o gol, o Pedro tem muito disso, cara. O Pedro, ele tem uma eficácia, uma eficiência aí no futebol. Especialmente com o retorno de Gabigol ao time titular. Além disso, questões extracampo, como a polêmica envolvendo um desentendimento com um membro da comissão técnica em 2023, ainda repercutem nos corredores do Ninho do Urubu. A decisão de Felipe Luiz de não levá-lo sequer para o banco de reservas em um clássico nacional reforçou a ideia de que Pedro pode estar de saída. Do outro lado da história está o Palmeiras, que monitora a situação de Pedro com atenção. A equipe comandada por Abel Ferreira busca um camisa 9 de referência há algum tempo, principalmente após a saída de Endrick para o Real Madrid e a dificuldade em encontrar um substituto à altura. A diretoria alviverde já tentou nomes como Rafael Navarro e Flaco Lopes, mas nenhum deles conseguiu se firmar como titular absoluto. Com o elenco em busca de mais força ofensiva e profundidade no setor de ataque, Pedro surge como uma oportunidade rara no mercado nacional, um centroavante experiente, com faro de gol e capacidade de atuar em jogos grandes.
Internamente, o Palmeiras sabe que a negociação não seria simples. Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027 e uma multa rescisória considerada alta, o que exigiria uma investida robusta. No entanto, há otimismo nos bastidores, especialmente se o Flamengo mantiver a postura de liberá-lo mediante uma boa proposta. Especula-se que uma possível troca envolvendo jogadores do elenco palmeirense ou até uma negociação parcelada possa ser suficiente para viabilizar o negócio. Ainda não há confirmação oficial de tratativas entre os clubes, mas fontes ligadas ao staff do jogador admitem que houve sondagens e que Pedro vê com bons olhos uma possível mudança para São Paulo, onde poderia ser protagonista e ter mais minutagem. A possível ida de Pedro ao Palmeiras também movimenta torcedores nas redes sociais. Enquanto rubro-negros se dividem entre os que acreditam que o clube deveria mantê-lo como alternativa ofensiva e os que defendem uma reformulação do elenco, palmeirenses já começam a imaginar o jogador vestindo a camisa verde no Allianz Parque. O nome de Pedro figura entre os tópicos mais comentados no X, antigo Twitter, desde a noite do jogo entre Flamengo e São Paulo, com milhares de postagens especulando a transferência. Com a janela de transferências ainda aberta e os clubes brasileiros atentos ao mercado, os próximos dias devem ser decisivos para o futuro de Pedro. Se realmente deixar o Flamengo, o atacante encerrará um ciclo importante, mas turbulento, na Gávea, e poderá iniciar uma nova trajetória no Palmeiras, onde teria a chance de assumir papel central em um dos times mais competitivos do país. Até lá, as especulações devem continuar crescendo, e os torcedores de ambos os clubes ficarão de olho em cada movimentação envolvendo o nome do camisa 9.